Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer uma análise dos jogos desse sabadão, dia 15 de abril. E já te falo para tomar um cuidado com algumas peças que jogam a Champions, principalmente Inter, Napoli, Milan e Benfica mais ou menos. Benfica ainda é algo que eu ainda cogito operar no ao vivo. Olhando se o Benfica tá afim do jogo, intensidade do jogo, a importância que tá dando pro jogo. No ao vivo, ainda cogito fazer algo a favor do Benfica, caso no ao vivo eu veja que vale a pena. A intensidade, os ataques, enfim, pressão pró-perca, enfim, todo o que o Benfica vai me indicar no ao vivo do jogo. Mas Milan, Napoli e Inter acho muito difícil fazer alguma coisa. Vou estar assistindo, mas acho muito difícil fazer alguma coisa. De antemão, são muitos jogos nesse sabadão, vocês sabem disso, né? E você sabe que eu não passo falando de um por um, senão vai ficar um vídeo extremamente longo. Eu vou aqui falar um dos investimentos que eu vou fazer no meu dia, uma das bets que eu vou colocar o meu dinheiro. Já compartilhei só para esse sabadão 4 bets lá no meu grupo VIP e foi muito difícil escolher uma das 4 para compartilhar aqui com vocês, porque eu considero 4 entradas muito boas. Se eu tô colocando meu dinheiro, é algo que eu confio e acho bom. Então, escolher um dos 4 para dar para vocês aqui de forma gratuita, confesso que foi algo bem difícil, foi um desafio para mim, que acho as 4 muito boas, principalmente as 2 que eu fiz no jogo do Fortaleza, são muito interessantes. Todas eu coloquei o mesmo valor, tá? 1% na minha banca, apesar do nível de confiança ser bem interessante, mas é o que eu recomendo para vocês. Segue sempre a gestão de banca que vai dar bom, independente da tua confiança, botar a melhor confiança do mundo, a maior confiança no mundo, continua seguindo a tua gestão de banca, tá? Porque futebol tudo pode acontecer. Primeiro jogo que eu quero falar para vocês, que vai estar na nossa dica gratuita do dia, são 2 jogos que vai estar na nossa dica gratuita do dia, é o jogo do Porto. Cara, pra mim, seria um desastre muito grande. Muito grande. Vocês podem reparar até pela odd 21. Muito grande o Porto não conseguir ganhar do Santa Clara. Pra mim seria... perder do Santa Clara, pra mim é uma parada, e seria vergonhoso pra mim, na situação que o Porto tá, nesse exato momento, jogando em casa, precisando da vitória, principalmente depois que ganhou o confronto direto contra o Benfica. Ainda é uma distância bem razoável, mas tem uma esperança. E o Santa Clara, cara, é simplesmente o pior time da competição. O pior. Levou 42 gols nessa competição, enquanto marcou apenas 17. Foram 27 jogos e 18 derrotas, tá? O empate também é uma coisa que eu não acredito. Eu acredito num Porto muito superior e vai me surpreender muito algo diferente disso, tá? Pra mim, o Porto vai pressionar desde o primeiro minuto de jogo e acredito que deva ganhar, inclusive, aí no primeiro tempo. Não é algo que eu vou fazer, não é uma bet que eu vou fazer pra ganhar no primeiro tempo. Eu vou fazer uma entrada mais segura, do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer, de investir meu dinheiro em algo mais seguro, mas também não assistindo ao vivo, pegando a odd mais valorizada. Se Porto estiver destruindo nesse primeiro tempo, é provável que eu também pegue uma vitória do Porto no primeiro tempo, mas assistindo ao vivo, vendo realmente se vai começar a partida da forma que eu espero, que eu acredito muito que vai começar. Porto, segundo colocado, Santa Clara, último colocado. Porto, como mandante, também permanece em segundo lugar. E Santa Clara, como visitante, permanece em último lugar. Porto, jogando em casa, jogou 13 vezes, 11 vitórias. Só isso que eu te falo, tá? Marcou 36 gols, enquanto sofreu apenas 9. Santa Clara, como visitante, foi 13 jogos fora de casa e 10 derrotas. Meu Deus do céu, sofreu 16 gols, enquanto marcou apenas 4? Apenas 4, é isso. Últimos jogos do Porto, dentro de casa. Ganhou de 1-0, aqui um jogo difícil contra a Inter, tá? Nem é um jogo que se enquadra na competição que o Porto vai jogar e que a gente vai fazer a nossa entrada, que seria o mais ideal de se analisar. E o resto, jogos muito bons do Benfica e jogos que o Benfica começa pressionando desde o primeiro minuto de jogo, tá? Já o Santa Clara fora de casa, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. Perdeu de 3-0 do Sporting, que tem uma força parecida, podemos dizer assim, com o Porto, ganhou de 3-0 no último jogo contra Santa Clara. Passos de Ferreira ganhou de 1-0, Marítimo ganhou de 3-1, Arouca ganhou de 1-0, Casa Pia ganhou de 2-1. Nos últimos 5 jogos, Santa Clara fora de casa, 5 derrotas e conseguiu uma vitória
na casa do Porto, com o Porto precisando do resultado, dando importância para esse jogo, eu acho muito improvável. Mas futebol, tudo pode acontecer, né? Então, de antemão, tu já fica de olho nesse Porto, que é, na minha opinião, o time assim que eu mais confio para esse sabadão. Mas vou seguir a minha gestão. Se tu fugir da tua, assuma as responsabilidades, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no confronto direto. 2-1, 3-0, 3-0, 3-0 e 1-1. Então, nessas 5 ocasiões, 4 delas o Porto fez mais de um gol. Olha que interessante. 2-1, 2021, fez 2 gols. 3-1, fez 3 gols. 3-0, fez 3 gols. 3-0, fez 3 gols. E aqui, quando jogou fora de casa, foi 1-1. Mas em casa, porque a situação que vai acontecer, Porto jogando em casa, esse empate aqui foi Porto jogando fora. Porto jogando em casa, fez 3 gols. Porto jogando em casa, 2-1, tá? Eu acredito muito, inclusive, em mais de um gol do Porto, né? Vamos olhar os últimos jogos, só prestar atenção aqui. Sport fez 3 gols. Marítimo fez 3 gols. Casa Pia fez 3 gols. E o Sport tem mais time que a Casa Pia, que fez 2 gols. Tem mais time que Marítimo, que fez 3 gols. Tem um time parecido com o do Sport, na minha opinião, em relação à força que agora no dia 1º, jogo mais recente, meteu 3 no Santa Clara. Acredito na vitória do Porto e na vitória por mais de um gol. E o segundo jogo que eu quero que a gente analise é o jogo do Manchester City. E aí você vai falar, Herculano, mas você não falou que tem que tomar cuidado com os times que vão jogar Champions e tal. Tem que tomar cuidado. Mas a situação é totalmente diferente. Totalmente diferente. Primeiro porque Milan ganhou por um placazinho magro. Ganhou de 1-0. Então não tem nada resolvido. Não que o jogo do Manchester City esteja resolvido. Mas 3-0 te dá um conforto muito maior. E tem outra situação ainda. City briga por um título que Milan não briga. A Napoli praticamente é campeão, gente. Acho muito improvável o Napoli não ganhar. Então, Napoli vai dar muito mais importância para o jogo que tem contra a Milan, que vai ter que tirar um placar de um gol de diferença, do que esse jogo agora que ele é praticamente campeão. Inter vai dar muito mais importância para o jogo que tem contra o Benfica na Champions do que esse jogo contra o Monza. Não que vá abandonar e não que vá perder, mas vai dar mais importância, entende? Não é que não vai se importar, é que vai dar mais importância. O Milan ganhou um placazinho magro, 1-0, não tem nada decidido. Vai dar muito mais importância o jogo que tem da Champions do que esse jogo, principalmente porque não briga mais por título. Já o Manchester City tem 2 coisas que os outros times que vão jogar Champions não têm. O Benfica, por exemplo, que vai jogar. Tem que reverter um placar de 2 gols. Não é fácil. Não é fácil. E tá com uma vantagem interessante, né? Apesar do Porto ter chegado, porque ganhou o confronto direto, mas tem uma vantagem interessante. Não vai ser o fim do mundo se perder esse jogo, se empatar esse jogo contra o Chaves, que eu acho também difícil de acontecer. Mas não vai ser o fim do mundo. A cabeça vai estar na Champions. Diferente, na minha opinião, do jogo do Manchester City. Por quê? Porque o Manchester City ainda briga com o Arsenal. E eu ainda te digo mais. Tem um confronto direto entre ambos ainda, que City ganhando conseguiria 3 pontos em cima do Arsenal. E não acho os próximos confrontos do Arsenal confrontos fáceis. Manchester City tem condições, sim, de encostar no Arsenal e sabe disso. Então pode aí brigar sendo favorito em 2 competições. Pode ganhar a Premier e pode chegar muito longe na Champions, porque tá com uma mão na taça, que tá com 3 gols de vantagem em cima do Bayern, que o Bayern tem total condição de fazer 3, 4, 5 no Manchester City, mas você concorda comigo que é algo difícil, né? Que é uma vantagem muito boa, inclusive inesperada, 3 gols de diferença. Então eu acredito que o Manchester City vai dar uma importância para esse jogo contra o Leicester que os demais times não vão dar, tá? Na minha opinião. Vamos olhar a classificação geral? Classificação geral, o Manchester está em segundo lugar. São 29 jogos, 21 vitórias. Marcou 75 gols e sofreu 27. Leicester, penúltimo colocado. 30 jogos, tu pode ver ainda que o Manchester City tem um jogo a menos, tá? A diferença é pouca e ainda tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto, tá? Só para você ter noção como existe uma probabilidade grande do City ganhar a Premier League também. Por isso, esse jogo é muito importante e ele vai dar a importância necessária. Eu não acredito que o Guardiola vai abrir mão da Premier League pela Champions, apesar de ser muito importante pro City, a gente sabe disso, mas não acredito que vai abrir mão.
Enfim, penúltimo colocado foram 30 jogos no total e 19 derrotas, 52 gols sofridos contra 40 gols marcados. Quando a gente vê o City como mandante, foram 14 jogos dentro de casa e 12. Eu disse 12 vitórias. Jogou 14 vezes dentro de casa e eu disse que perdeu uma vez. 47 gols marcados contra 14 gols sofridos. O Leicester, como visitante, fica em 13º. Foram 15 jogos fora de casa e 10 derrotas. 32 gols sofridos contra 23 gols marcados. E quando a gente vê o City aqui dentro de casa, os últimos 5 jogos, 5 vitórias. Nem todos os jogos aqui da Premier, por exemplo, aqui contra o Bayern, Champions, e ganhou de 3-0 contra o Bayern dentro de casa, tá? Com moral não tá. E antes do Bayern, Herculano, antes do Bayern meteu 4 no Liverpool dentro de casa. Aí antes do Liverpool, meteu 6 no Burnley dentro de casa. Aí antes do Burnley, meteu 7-0 no Leipzig dentro de casa. Aí antes disso, 2-0 no Newcastle, que tá fazendo um campeonato muito interessante. Tá? Então tu pode reparar que nos últimos 5 jogos do Manchester City dentro de casa, ele ganhou por pelo menos 2 gols de diferença, pô. Meteu 2 gols no Newcastle, meteu 7 no Leipzig, meteu 6 no Burnley, meteu 4 no Liverpool, meteu os 3 no Bayern, em jogo de mata-mata. 3-0 no Bayern. Então tu pode reparar que nos últimos 5 jogos dentro de casa, ganhou por pelo menos 2 gols de diferença. Quando a gente vai ver o Leicester fora de casa, pô, horroroso, né? Se compara aqui com 4 jogos, levou de 3 do United, perdeu de 1 do Southampton, empatou com o Brentford e perdeu do Crystal Palace. Então acredito sim numa vitória do Manchester City e uma vitória sim por pelo menos 2 gols de diferença, tá? É o que eu acredito. Eu acredito sim numa vitória. Tem alguns outros times aqui que eu acredito em vitória. No jogo do Fortaleza contra o Internacional, o mercado de finalização de jogador tá muito bom. O mercado na Betano tá com uma odd de finalização de jogador muito interessante. Que geralmente Betano Mosca, Betano tem odds menores de finalização de jogador e a Bet365 tem odds maiores. As odds da Betano bem mais interessantes do que a Bet365 para os jogadores do Fortaleza. E na minha opinião, a Betano está precificando muito errado nessa primeira rodada. A primeira rodada ela ainda está sentindo como é que funciona. À medida que ela acaba perdendo muito dinheiro em um determinado jogador, à medida que a galera começa a ganhar muito dinheiro com o jogador e a casa perder dinheiro com esse jogador, ela começa a precificar certo, né? Começa a baixar a odd desse jogador. Mas nessa primeira rodada, ela precificou, na minha opinião, muito errado. Tem uma finalização de um jogador específico do Fortaleza que, na minha opinião, era para estar 1,30. 1,50 no máximo se estivesse precificando muito bem. A odd está mais de 2. Ela vai começar a pegar, fumar na primeira, segunda, terceira rodada até ela começar a precificar certo. Isso aconteceu também no Brasileirão do ano passado, nos jogadores do Fortaleza. Ela precificou super errado, emitir grana e derreter a odd. O mercado abria já com uma odd baixa, antes mesmo da gente conseguir pegar. Por quê? Porque ela vai vendo que vai perder dinheiro ali e vai corrigindo. O mercado sempre corrige aquilo que não tá dando dinheiro para ele, tá? Então essas primeiras rodadas para jogadores que a gente conhece e que o mercado ainda não conhece, porque a primeira rodada é muito interessante, dá para ganhar um dinheirinho muito legal. Tá? É isso. Então deixa eu te mostrar aqui, tem muitos jogos interessantes, muitos jogos. Eu separei 31 jogos para operar no ao vivo, no meu grupo VIP, nesse sabadão, 31. Enviei 4 entradas pré-live, tá? O jogo do Borussia tem algumas coisas que dá para ficar de olho ali também. Jogo do Leipzig é alguma coisa para ficar de olho também. Finalização de jogador, muito interessante para essa primeira rodada. Então deixa eu te mostrar aqui a nossa dica gratuita do dia. Odd 1,55, ou seja, pagando 55% de lucro. Porto para ganhar do Santa Clara e para sair 2 gols ou mais na partida. Manchester City para ganhar do Leicester e para sair 2 gols ou mais na partida. Essa dupleta tá pagando odd 1,55, 55% de lucro. Segue a tua gestão de banca, porque futebol tudo pode acontecer. Apesar de ser time grande, ser time de camisa, precisar do resultado, time que a gente acredita que vai ganhar e vai ganhar bem, futebol tudo pode acontecer. A gente nunca pode, se a gente tiver certeza absoluta, a gente colocar nosso carro, nossa casa, a gente não faz isso. A gente segue a gestão porque futebol tudo pode acontecer. Mas, na minha opinião, tem valor e tem um valorzaço
Porto e City para esse sabadão, tá bom? Então fica a nossa dica gratuita do dia para vocês. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, Herculano, tá fazendo vídeo só no final de semana? Faz na semana também, depende de você. Eu preciso do teu engajamento aqui, da tua curtida, do teu comentário, que é o termômetro para mim. Quando eu vejo que você tá curtindo, tá comentando, tá gostando, eu começo a fazer mais vezes na semana e te dar mais dicas gratuitas. Então tá gostando do conteúdo? Curte, comenta, compartilha, cutuca. E eu quero te falar que quem é inscrito no canal tem vantagem, tá? Porque tu recebe esse vídeo aqui antes de eu colocar lá no meu canal gratuito do Telegram. Herculano, que isso? Antes? Como assim? Pô, antes tu pega a dica antes da odd derreter, pô. Se tu recebe o vídeo antes, tu assiste antes de eu enviar lá no grupo, que é onde vem a grande maioria das pessoas, tu consegue pegar a bet antes, pegar a odd antes de derreter. Então tu tem vantagem, tu tem que se inscrever e ativar as notificações. Não adianta tu ser inscrito se não for notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, né? Então vai aparecer uma mensagem pra você, pô, Herculano postou um vídeo novo, você vem e já vem garantir a dica gratuita do dia, tá bom? Quero te falar que a Betano tá com bônus de até R$300 de graça para você. Como é que funciona? O valor que tu deposita, ela te dá em dobro de graça para ficar lá no teu saldo para tu fazer as tuas apostas. Como assim? Depositou 50, ela te dá mais 50, tu fica com 100 no teu saldo. Depositou 100, ela te dá mais 100, fica com 200 no teu saldo. Depositou 300, ela te dá mais 300, fica com 600 no teu saldo. Quanto maior é o valor da tua banca, maior é o valor que tu vai poder colocar em cada entrada, em cada bilhete. Então vale muito a pena. Eu mesmo faço várias contas em vários CPF diferentes para garantir o bônus, tá bom? Tamo junto. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu te vejo, se Deus quiser, no próximo vídeo.